eu vou levar também você para tranquilidade. Eu diria que é um verdadeiro paraíso. Agora você vai, o pessoal que mora em São Paulo, olha, privilegiado. É na região metropolitana de São Paulo essa dica que eu vou dar. E quem for para São Paulo deve ir lá conhecer. E nós vamos mostrando hoje aqui com exclusividade, um lugar que eu diria que é uma ilha de tranquilidade. Ilha de Tranquilidade? Isso. São Paulo? Isso. Maria Braga? Maria Braga. Estamos falando de São Paulo. Na Maria, como não tem diriam. ilha de Tranquilidade em São Paulo. É, vou te mostrar. Depois você me diz se eu tenho razão ou não, tá bom? Tá bom. Você vai ver um... Você já viu, por exemplo? Você já viu um templo japonês? Já vi. Nós já fomos lá no Japão. Nós fomos lá, hein? Né? Mas esse lugar... Hashtag quero voltar, fica a dica. É um lugar lindo que faz a gente desacelerar um pouco, alimenta a alma e ainda cheio de histórias. Então, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, vai ser aberto ao público. Abre hoje? Abre hoje. Caramba! O Templo Luz do Oriente. É um espaço de meditação, oração e contemplação que reúne arte, espiritualidade e numa natureza linda, lá na cidade de Ribeirão Pires. E tem um monumento lá, gente, que é de deixar qualquer um de queixo caído. Presta atenção na forma com que ele foi construído. Quem mostra tudo pra gente é o repórter Fabrício Batalhão. Boa, Fabrício. O dia parece perfeito para o passeio que começa às margens da represa Billings, na Grande São Paulo, para chegar ao nosso destino só de barco, numa viagem rápida que já introduz o clima de paz que nos espera. São 20 minutos de navegação, mas na metade do caminho é possível ter uma primeira visão do lugar que nós estamos indo conhecer junto com vocês. E já daqui de longe, a imagem impressiona. Uma construção incomum surge na paisagem. Quanto mais nos aproximamos, maior e mais majestosa ela fica. O que representa, o porquê das formas, do tamanho? Hora de começar a descobrir. Uau! Chegamos. Sensacional. Ó. É um cenário que nos leva para longe. Tudo aqui tem cara de Japão. Estamos no Templo Luz do Oriente, um espaço cercado pela natureza com 70 mil metros quadrados que o mais você visita em primeira mão. Um lugar dedicado à fé e à espiritualidade que levou 12 anos para ficar pronto. Tudo aqui é muito diferente e belo, mas sem dúvida os olhos vão diretamente naquela direção, da torre de 32 metros de altura, equivalente a um prédio de 9 andares, com 5 telhados folheados a ouro. Réplica perfeita de uma construção japonesa. Foi o templo Horyu-ji, localizado na província de Nara, que serviu de inspiração para a construção da Torre Brasileira, batizada de Miroku. O original é o templo de madeira mais antigo do mundo, com 1.300 anos de história. Preservado até hoje graças à técnica de construção, a mesma usada na nova torre aqui no Brasil. Trabalho que o Maurício ajudou a fazer com as próprias mãos. Ele é filho do reverendo japonês que trouxe para cá o jeito milenar de erguer estruturas firmes e seguras. É difícil acreditar que algo desse porte possa ter sido feito sem o uso de nenhum parafuso ou prego. É tudo no encaixe, né, Maurício? É isso? Isso mesmo. É uma técnica milenar do Japão que tem o nome de miyadaiko. São marceneiros especialistas em construção de estruturas, em que usa-se somente os encaixes, peso da madeira, o pêndulo. Fica fácil entender olhando para essas estruturas. Uma se encaixa na outra e a última sustenta a viga maior. Esse miolo aqui, por exemplo, é só encaixe que a gente enxerga ali, né? Sim, sim. Você está vendo que um segura o outro? Dá para ver o encaixe que você se refere? Ele começa com uma peça menor, sim, essa primeira, que sustenta uma segunda maior, sim, que sustenta uma terceira maior ainda, sim, e que sustenta a viga principal.
A técnica se repete nos 5 telhados. E a estética do monumento tem uma razão de ser. Na antiguidade, quando do falecimento de Buda, as pessoas não tinham coragem de retratá-lo como ele era. Então foi feito a torre, simbolizando o corpo dele. A cabeça, o pescoço, o coração, a barriga e os pés. Ah, e a antena? A antena é justamente a ligação do ser humano com o alto, né? É captar as energias, captar as palavras de Deus, né? Das 400 toneladas de material usadas na torre, a maior parte é madeira sustentável. Jatobá, eucalipto e angelim pedra foram os tipos escolhidos para dar sustentação às 15 mil telhas que seguiram um molde trazido do Japão. Agora que a gente já sabe como foi a construção, vamos entrar para conhecer aqui o interior dessa maravilha? Vamos lá. Vamos lá? Aqui tira sapato, tá? Ah, sim, claro. Logo de cara, mais uma característica em comum. Nossa, olha isso. Esse é o único templo japonês no mundo com um vão livre, que permite enxergar até o topo da torre. É uma ideia de um engenheiro, do seu Gilberto Bomeni. Ele teve a ideia de misturar a parte por fora a madeira e por dentro a construção ocidental, ou seja, concreto armado. Então nós conseguimos esse vão livre, coisas que não acontecem em outras torres, pois as madeiras externas entram para dentro da torre de uma forma que entope a parte interna, que não dá para se entrar em nenhuma torre do Japão. Aqui seriam madeiras cruzadas. Aqui. Madeiras então nós não cruzadas. teremos espaço para estar aqui contemplando, por exemplo, a imagem. Isso. E o que dizer da escultura? Quase 8 metros de altura, folheados a ouro, representando a imagem de Kannon, a deusa da misericórdia, muito conhecida na Ásia e divindade máxima da religião do templo. A obra de Cícero Dávila, um dos maiores escultores brasileiros, tem ao fundo vitrais da artista plástica Lilian Bomeni, uma das idealizadoras do templo. Todas as coisas que foram feitas aqui, todas por artistas. Para as pessoas que têm religiosidade, elas vão encontrar aqui o seu Deus. Mas quem não tiver, não está afim, ela vai encontrar paz que ela procura, porque todo mundo procura paz, né? Então, ela vai procurar paz, ela vai ver o belo, ela vai se sentir bem, né? Porque a paisagem é muito bonita. E cada coisa, o barco, tudo foi muito pensado, tudo com muita arte, né? Um refúgio a poucos quilômetros da cidade grande para contemplar a arte, a cultura, a espiritualidade e se sentir bem. Simples assim. Isso aí, Fabrício, simples assim, não é? Que lugar lindo. Num mundo como esse que a gente vive hoje, né? Pô. E aí, gente, embora tenha essa riqueza de detalhes e até uma deusa, né, folhada a ouro, a Linda, deusa linda. Kannon, o Japão dá um exemplo de simplicidade, sabedoria, né? E esse templo é independente da crença que você tenha, né? A ideia desse templo, inclusive, Luz do Oriente, é que lá as pessoas sintam a força da divindade de cada um, seja Jesus Cristo, Maomé, Buda, não é? Porque o Deus, na verdade, é um Deus de todos nós, né? Para quem acredita, né? E isso tudo passado através da beleza que é esse lugar e esse templo, né? Que é uma linguagem universal. Todos possam, assim, atingir, né, a sua alma sobre o significado do nome, inclusive Miroku. O reverendo Maurício explica que traz a ideia de um Deus criador de todos os seres, né? Boa. E aí, o que a gente pode dizer dessa técnica aí, né? Construção sem prego, sem parafuso. Como assim? Né? Isso é doideira. Por isso, quem acha que 12 anos, né, foi muito tempo para a torre ficar pronta, Impressionante. entende o porquê disso quando vê o processo que foi feito, né? Primeiro foi a chegada das toras de madeira, né? Aí cada pedacinho do trabalho foi feito à mão, gente. E é muito bonito ver as peças sendo encaixadas,
E aí você vai vendo aí, olha lá, as estruturas começam a surgir, né? Imagina só, 12 anos atrás estava começando a acontecer. É impressionante. Né? Olha lá, aí você vai ver, olha, tudo à mão mesmo. Aí vai que vai. Aí, quando ainda não tinha os 5 telhados, e aí você vai vendo aí o crescimento, né? Aí, quando terminar lá em cima, né? Olha os encaixes. Olha o encaixe, ó. Cada madeira milimetricamente colocada. Não, é sinistro, Ana, isso. Não é? Cada encaixe de madeira feito para um casar com o outro, né? Olha isso. E foi indo, porque, olha, que são 5 andares. Demoraram 2 anos quase para cada andar, não é? Ou mais. Impressionante. E aí, depois, quando você vê toda a estrutura pronta, você vai ver lá em cima, com o telhado, né? É o detalhe, né, da telha folhada a ouro, que é um negócio... Olha que coisa linda. Da telha folhada a ouro. É um Não, demais, demais. Mesmo, né? É um lugar muito bonito. Show, Fabrício, mandou benzão, cara. Tem umas imagens de um drone, inclusive, que mostram a torre vista do alto. Olha só, à medida que o drone vai subindo, a gente consegue ver o telhado folhado a ouro e também a antena, que simboliza a conexão com o divino, né? Repara em tudo isso que tem ao redor, né? Um verde lindo, de muita paz. E eu espero, assim, que quem possa estar lá, né, aproveite. Esse templo fica nas margens da represa Billings, tá? Ela fica na cidade de Ribeirão Pires, 1 hora do centro de São Paulo. O espaço funciona de quinta a domingo. Quem quiser visitar e ver a torre de Miroco, bem de pertinho, precisa pegar esse barco aí, como o Fabrício fez, que sai a partir das 10 horas da manhã de um clube lá no bairro da Represa. E aí você, estando lá, pode ficar 2 horas. O último barco que deixa o local sai às 16 horas. A entrada custa R$ 55,00. Tem meia entrada para criança de até 12 anos, sempre acompanhada dos pais. Tem estudantes, pessoas com mais de 65 anos, pagam também meio ingresso. Futuramente vai ter um hotel, um restaurante, enfim, pretende se transformar. Vai ser fruto de um sonho, né? É incrível. E aí eu quero aproveitar e mostrar uma coisa para vocês, porque eu tive a felicidade na vida de poder ir ao Japão algumas vezes. E os templos japoneses sempre me encantaram muito, né? E foi um privilégio eu visitar um deles na cidade de Nara, a antiga capital do país, que hoje é Tóquio, né? A capital. Era o templo de Todaiji. Lá é que está a maior estátua do grande Buda, assim. E ela é feita, gente, toda em bronze. É impressionante. Só o portal que a gente passa, que nos leva até o templo de Todaiji, tem 19 metros de altura e é todo feito com essa técnica que você acabou de ver aí. Da madeira, né? É, da madeira do encaixe, né? Então, eu queria rever com você um pedacinho, porque eu fiquei com saudade. Né? Vamos lá. A gente está fazendo essa caminhada para que você consiga sentir o poder desse portal. A gente tem informações, inclusive todas as informações de idade desse templo são complicantes, mas esse portal tem mais ou menos uns 800 anos. Aí quando você adentra o portal e consegue entender que naquela época não tinha prego, não tinha a tecnologia que tem hoje, e que esses homens, sem guindaste, conseguiram colocar essas estruturas nessa altura e nas laterais, com 2 estátuas de bronze magníficas. Olha isso, ó. Então, crê-se o seguinte, que a partir daqui, quando você transpõe esse portal, com essas imagens assustadoras ao seu lado, espantando todo o mal, tudo aquilo que você possa estar trazendo do mundo dos humanos. Aí você entra no sagrado. Quando você fizer o seu pensamento, entender que você está, a partir de agora, num outro mundo, que é o espiritual da paz, você encontra 2 imagens de representação de cachorro. Se sobrou alguma coisa, um deles pega toda a maldade que você, por acaso, tenha conseguido transpassar nesse portal, e o outro engole e fecha. Para vocês terem uma ideia da dimensão dos troncos que sustentam o portal, eu pedi aos meninos da minha equipe para abraçar um deles. Olha lá.
A estátua do grande Buda tem 16 metros de altura e, para ser construída, o Japão gastou muito bronze. Olha, muito mais, inclusive, do que era capaz de produzir na época. Mas valeu a pena. O Buda simboliza uma infinidade de coisas. Entre elas, o amor, a verdade, a sabedoria, a compaixão e a humildade. Assim fica mais fácil entender por que, mesmo tendo que se reerguer tantas vezes, o povo japonês nunca perde a força e nem a fé. Ai, que lindo, caramba. Olha, eu sou muito admiradora do povo japonês, né? Do mesmo? jeito de viver, da filosofia do povo oriental. Educação. E realmente educação, respeito. E eu gostaria de sugerir às pessoas que tenham... A gente viu um sonho sendo realizado nessa torre que está sendo inaugurada hoje aqui em São Paulo, né? E eu sugiro que aquelas pessoas que têm um sonho, né, de conhecer um país, né, sonhem e façam com que isso se realize, porque vale muito a pena. Nossa, é lá do vale. outro lado do mundo, você vai dizer, é lá do outro lado do mundo. Mas você traz de volta coisas para sua vida que você nunca encontraria em lugar nenhum. Você nunca mais vai voltar ao mesmo. Tá? É verdade. É muito Até o papagaio.